a estratégia que eu trouxe para vocês hoje, vou ser breve, porque tem tudo a ver com o que o Emerson falou. Está no livro de Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 14, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Algumas versões diz mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e que com astúcia enganam fraudulosamente. Este é um trecho que Paulo está escrevendo aos Efésios, e é um trecho bastante conhecido de nós todos, e que está falando para a igreja. Por que eu usei esse trecho? Eu costumo dizer que, no meu ponto de vista, não existe um empreendimento de mais sucesso sobre a face da terra do que a igreja. E por quê? É simples. Ela tem mais de 2000 anos, ela se partiu em milhões de vezes, foi sendo dividida. Ela teve administrações e gestões muitas vezes catastróficas, mas ela só cresceu. Ela continua crescendo, influenciando e crescendo, influenciando. Hoje, com certeza, atinge quase 40% da população mundial. E por que isso? Por que tanto sucesso? É claro que tem o fator espiritual, a questão de Deus, é claro que tem. Mas o nosso propósito aqui, o propósito do Eagles Vision, qual é? Ensinar estratégias, extrair estratégias bíblicas, ou seja, coisas que são praticadas na Bíblia, para que nós possamos praticar no mundo dos negócios. E muitas das coisas que o Emerson falou, está justamente neste trecho. Jesus percebeu num determinado momento que a igreja precisaria ser trabalhada, que ela teria problemas, que homens e pessoas precisam ser trabalhados, porque as coisas mudam a cada momento. E ele então foi prestar atenção nas ferramentas que precisariam ser utilizadas para que estes homens na igreja fossem trabalhados e que a igreja continuasse o seu papel. E ele então criou estas ferramentas, ou deu essas ferramentas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Talvez seja um pouco difícil para nós entendermos como que 5 ferramentas apenas pudessem fazer essa obra. E ele continua. Para que essas ferramentas vão ser utilizadas? Para o aperfeiçoamento dos santos que são a igreja, para a obra do ministério. E ele continua: para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens. Eu não sei se você consegue ver a relação com tudo que o Emerson falou. Se você não tem uma vocação, se você não sabe o que você quer, se você não se conhece, você é levado por qualquer vento de doutrina. As pessoas dizem para você, ou as circunstâncias dizem para você: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, agora você vai fazer aquilo outro. Se você não se conhece e não sabe qual é o teu talento, como é que você vai poder trabalhar? Se você não tem um objetivo, um foco determinado, você vai ser igual a todos. Os apóstolos, ou a ferramenta, ou aqueles que ele deixou como apóstolos,
são aqueles que colocam o fundamento, a base, aqueles que criam realmente as doutrinas, que trazem pontos muito alicerces sólidos para que outros construam em cima deles. Eles trazem verdades absolutas, eles traziam verdades absolutas para a igreja. Os profetas eram aqueles que, e são aqueles que enxergam, que veem, que acham as oportunidades. Os evangelistas são aqueles que contam a notícia para todo mundo. Vamos dizer assim, da maneira legal, o evangelista é o fofoqueiro. Ele fala para todo mundo aquela coisa boa que o profeta enxergou. Ele conta para todo mundo, esse é o evangelista. Os pastores são aqueles caras que são detalhistas, eles cuidam. Toda empresa, eu talvez chamasse o contador, né? É o cara que cuida dos detalhes, que faz com que cada pinguinho esteja no i, faz com que as vírgulas estejam corretas, corre atrás, são os detalhistas. São aqueles caras que se preocupam não com a visão, ou não de estabelecer os fundamentos, ou não de contar notícia para todo mundo, mas ele organiza a casa. E os mestres, ou doutores, são aqueles que ensinam. Ou seja, toda empresa tem uma metodologia, tem uma regra, tem uma cartilha de funcionamento. Esses são os mestres. Eles ensinam para aquelas pessoas que chegam aquilo que é a filosofia da empresa, é a missão, é a visão, são os valores da empresa. Tem uma história que eu escutei esses dias de uma multinacional. Não foi o Tato que falou, Francisco, não sei se é Jesse Lever, que o presidente se encontra com um contínuo, com um office boy, a primeira coisa que ele pergunta: qual a sua visão? Qual a visão da empresa? Se o cara não souber no corredor, ele manda ele embora na hora. Por quê? Porque ele precisa saber aonde ele está. Da mesma forma, se você não souber aonde você se encaixa na tua vida profissional, como é que você vai fazer? Se você não souber, e aqui nós estamos traçando um paralelo, nós estamos fazendo um paralelo com isso. Se você não souber aquilo que qual a tua missão, o que você tem que fazer, para que você veio, como é que você vai se colocar no mundo? Se você não souber, conforme também foi dito, qual a tua maior habilidade, você pode querer atuar nas 5 pontas. Mas veja bem, meu amigo, ninguém consegue ser zagueiro e centroavante e goleiro bons. Não tem jeito disso acontecer. Ou você faz uma coisa bem, ou você faz outra coisa bem. No entanto, que até o porte físico é diferente. O zagueiro geralmente é grandão, duro. E o cara que joga lá na frente, o ponta, ou o centro, o cara é ágil, não pode ter tanto músculo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos começando o Eagles. É lógico que o ano já começou há bastante tempo. A gente gostaria de ter começado em fevereiro, mas o salão não tinha, o auditório não tinha data. Então nós fomos obrigados a postergar um pouco. Mas o que eu quero dizer para você, para que nós possamos só encerrar orando, é que você precisa descobrir tua vocação, tua missão, aquilo que você foi chamado para fazer, o que Deus quer que você faça. Porque Deus trabalha assim, Ele dá uma tarefa para cada um, Ele não dá uma tarefa, a mesma, ou várias tarefas para uma pessoa. Deus dá uma tarefa para cada um. Se você é um empresário, você tem que definir qual é a tarefa da tua empresa. O que a tua empresa vai fazer. Porque você não pode fazer todas as coisas. A tua empresa não vai conseguir fazer todas as coisas. E ela não será melhor fazendo todas as coisas. Ela precisa fazer aquilo para o qual ela foi chamada para fazer. Nós estamos sim no tempo da especialização. Então, meu amigo, neste ano de 2015 você vai escutar muito isso aqui, e isto é uma direção de Deus para você, porque no Eagles Vision nós fomos chamados também como profetas para apontar para você a direção.
E a direção que Deus está aprontando para você empresário, para você profissional liberal, para você funcionário, para você que está buscando hoje uma estratégia para sair daqui, praticar e ter sucesso neste ano, descubra a tua vocação. Saiba qual é o teu talento. Invista nisso. Pode ser que você não consiga tudo o que você quer no primeiro mês, mas eu não tenho dúvida que ao chegarmos ao final deste ano, você terá conseguido muito mais coisas do que você conseguiu ano passado. Agora, se você não descobrir ou não investir naquilo que é o teu talento, naquilo que é a tua missão, naquilo que Deus tem para você fazer, nós vamos encerrar esse ano e você vai estar se debatendo de novo, para lá e para cá, como meninos inconstantes.